Eu acho que o fato novo, por si só, é o depoimento do Elcio Queiroz, a delação premiada, né? Porque, como a gente sabe, e no podcast a gente fala muito sobre isso, né, Gabriela? Mas você tem um pacto do silêncio desde a época da ditadura militar, nos porões e todas as comissões da verdade que vieram depois, um compromisso entre aqueles que participam desse submundo, tanto na época da tortura, depois nas ligações dos militares que deixam os porões para atuarem em parcerias com o jogo do bicho, passam a fazer sociedade com os bicheiros, passam a formar milícia, atuar junto na polícia, junto com os milicianos, para ficarem ricos nesse submundo. O pacto do silêncio entre eles é um compromisso de honra muito forte, né, entre aqueles que participam. Tanto que o Elcio de Queiroz e o Rony Lessa estão há 5 anos presos num presídio federal que tem uma rotina muito dura e difícil, e não haviam abrido a boca ainda, né? Então, isso, por si só, a disposição de alguém assumir o crime, confessar o crime e falar, já é um ganho importante, porque havia o risco deles serem inocentados no tribunal do júri, que ainda não foi marcado. Além disso, ele traz alguns personagens novos à tona. Além do Suel, que já havia sido implicado em algum momento, ele traz o Macalé, que é uma figura que já havia sido implicada na CPI das milícias em 2008. O Marcelo Freixo tinha citado o nome dele. E na CPI ele é apontado como um dos líderes de Oswaldo Cruz e da região de Madureira, que a própria CPI aponta como uma área responsável pela, pela influência do Domingos Brazão e do Chiquinho Brazão, que é atual deputado federal, e o Domingos Brazão é atual conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio. Então, ele movimenta uma história que já havia sido apontada durante as investigações da Polícia Civil e do Ministério Público, mas que tinha entrado em banho-maria depois que o Cláudio Castro assumiu o governo do Rio, passou a movimentar delegados e o Ministério Público perdeu o interesse do caso, mas a hipótese da ligação do Domingos Brazão já havia sido apontada. Com a entrada do Macalé, essa hipótese volta a ser reforçada e a gente precisa prestar atenção, porque era uma das principais linhas de investigação da polícia, ela volta a ficar sob foco, né, de luz. Então, eu acho que as novidades, em resumo, são essas.